Capítulo 6 A Queda. A Bíblia conta pouco sobre o mal que nos ronda, e não sabemos quase nada sobre sua origem. Isso por um motivo muito simples. Tudo que está fora de Deus é desimportante, pois está destinado à aniquilação. O alvo é semear a vida eterna. Frente a isso, todo o resto é de menor importância. Como vimos na história de Jó, nós poderíamos ser facilmente destroçados por forças que habitam esse mundo, mas Deus não permite e permanece soberano. Ele tolera o mal por algum tempo para que se cumpram os seus desígnios, mas detém toda a honra e toda a glória, e nada foge do seu controle. Na hora certa, todos nós veremos e compreenderemos, independentemente de crermos ou não. Não me entenda errado. Não estou subestimando o mal que de fato opera neste mundo. Até porque a Bíblia nos avisa que o mal opera com grande força. E no fim dos tempos, a humanidade irá sofrer muito com o domínio do Anticristo. Somos ensinados sobre isso justamente para vivermos preparados, pois já sofremos com essa influência e ainda vai piorar muito. Mas afinal, qual é a origem do mal? Como já mencionei, tudo que está fora de Deus é desimportante, pois o objetivo da Bíblia é o de nos guiar de volta para casa. Assim, temos poucos relatos sobre o que aconteceu antes de nossa criação. E também temos poucos relatos sobre o que continua acontecendo, além do que conseguimos enxergar. Podemos dizer, então, que existe uma história não contada, da qual é possível encontrar apenas fragmentos espalhados pela Bíblia. Ao organizarmos tudo isso, conseguimos ter um conhecimento parcial. A Bíblia evidencia que, antes de nossa criação, Deus já havia criado outros seres, os quais conhecemos como anjos. Também está claro que, em algum momento, a soberania do Senhor foi desafiada. A consequência disso está profetizada no livro de Apocalipse, que nos informa: Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha, e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Apocalipse 12, versículos 7 a 10. Jesus menciona o diabo como príncipe dos demônios, Marcos 3, versículo 22 e 23, inimigo de Deus, Mateus 13, versículo 39, homicida e pai da mentira, João 8, versículo 44. Partindo dessas informações, se torna possível tentar compreender os acontecimentos. Por ser mencionado como príncipe dos demônios, podemos notar que se trata de um indivíduo diferenciado, que possui poder de comando. O termo pai da mentira evidencia que ele começou a mentir em um ambiente onde a mentira não existia. Essa traição gerou divisão e inimizade com Deus. Talvez tenhamos um pouco mais de informações sobre essa guerra. O profeta Ezequiel profetizou contra o rei de Tiro e o profeta Isaías profetizou contra o rei de Babilônia. Só que, em ambos os casos, a partir de um determinado momento, eles começaram a dizer coisas que não parecem ser direcionadas a nenhum ser humano. Muitos estudiosos acreditam que, ao mesmo tempo em que falavam para os reis, eles também estavam profetizando contra o próprio Satanás, que influenciava esses reinos. Outros estudiosos negam essa interpretação. Sinceramente, não me importa para quem de fato eram direcionadas essas duas profecias, pois o mais importante é o ensinamento, que demonstra claramente o caminho da queda. Vejamos alguns dos versículos profetizados por Ezequiel. Você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei.
Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei em desgraça, para longe do monte de Deus. E eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa de sua beleza, e você corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra. Fez de você um espetáculo para os reis. Ezequiel 28, versículo 12 a 17. Vejamos alguns dos versículos profetizados por Isaías. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada! Foi lançada à terra, você que destruía as nações. Pois dizia consigo: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Em vez disso, será lançado ao lugar dos mortos, ao mais profundo abismo. Isaías 14, versículo 12 a 15. Podemos perceber, em ambas as profecias, que as piores deformidades surgem a partir das melhores qualidades. E o gatilho para isso é o orgulho. É por isso que podemos sentir grande alegria ao repetir as palavras ditas por Paulo. Porque dele, e por meio dele para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11, versículo 36. Essa é a nossa certeza de que, ao voltarmos para casa, nunca mais estaremos nas mãos de criaturas orgulhosas. Há quem pense que as desgraças do mundo são por falta de recursos, falta de comida, de medicamentos, falta de estudo. Em partes até pode ser verdade, mas o fato é que o orgulho jamais nos permite alcançar a verdadeira paz e justiça. Não se trata do quão podemos produzir, e sim do que é produzido nas profundezas dos nossos corações. O coração humilde pode fazer pouco render muito, mas o coração orgulhoso devora tudo o que consegue, e nada jamais será suficiente para satisfazê-lo. Evitar o orgulho não se trata de nos tornarmos iguais. De fato, não somos iguais e nunca seremos. Paulo afirmou categoricamente: aquele que semeia pouco, colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. 2 Coríntios 9, versículo 6. Mas, se fôssemos capazes de nos igualar apenas amando a Deus acima de todas as coisas, então viveríamos em um mundo completamente diferente. Não aceite a falsa bandeira da igualdade. Faça questão de ser o mais desigual possível, principalmente em amor e compaixão. Esforce-se para ir além do que a maioria consegue. E lembre-se do que Cristo avisou: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais lhe será pedido. Lucas 12, versículo 48. Assim, podemos concluir que Deus não nos julga com critérios de igualdade. Ele sabe o que deu para cada um de nós, e então sabe o que pode esperar. Por isso, não olhe para o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer. Siga-o, você, honrando ao seu próprio chamado. Vamos tentar uma abordagem um pouco diferente. Imagine que você foi nomeado como rei ou rainha, mas não se alegre muito, pois pense que acabou de passar por uma grande crise em seu reino. Um de seus antigos conselheiros convenceu seu antigo chefe de cozinha a envenenar sua comida. Um dos soldados de sua guarda pessoal descobriu, mas foi subornado para ficar calado e ajudar. Pense que você tem um filho e os conspiradores estavam esperando o momento certo para envenenar os dois juntos. O soldado envolvido também tentou subornar alguns servos de baixo escalão para que ajudassem, só que um deles foi leal e te contou tudo sobre o plano. Todos os envolvidos foram desmascarados e presos. Agora você precisa nomear outras pessoas para ocuparem os cargos. Para conselheiro, você tem 2 candidatos que possuem grande inteligência.
O mais bem cotado, além da inteligência, também é um político nato, o que é muito importante para o cargo, pois ele seria capaz de fazer acordos importantes acontecerem e poderia intermediar quando as diferentes lideranças do reino estivessem divergindo em situações difíceis. O segundo candidato é quase tão inteligente quanto o primeiro, mas às vezes fala a verdade sem medir as palavras. Isso pode atrapalhar na resolução de problemas do dia a dia. Para chefe de cozinha, também existem 2 candidatos. O mais indicado, além de cozinhar bem, sabe administrar as finanças, o que é importante, já que ele seria responsável por organizar as compras correlacionadas a todas as refeições fornecidas no castelo e também de grandes eventos. O segundo candidato, apesar de cozinhar bem, está em uma situação financeira difícil, justamente por não ser um administrador tão bom. Quanto ao novo soldado de sua guarda pessoal, há 2 candidatos com a formação necessária para garantir sua segurança. O mais conhecido é um verdadeiro atleta, com força física e habilidades de um campeão. O segundo candidato também é habilidoso, mas não é um atleta do mesmo nível e já não é tão jovem. Antes que escolha, só preciso mencionar mais alguns detalhes. Foi trazido a seu conhecimento que o candidato mais bem cotado para o cargo de conselheiro trai a sua esposa. O candidato mais indicado para cozinheiro-chefe vai bem nas finanças, mas parte disso vem do fato dele ser bem esperto, entregando menos do que promete ou cobrando mais do que combinou. Para isso, ele sempre mantém uma desculpa na ponta da língua. Já o soldado favorito, no último campeonato em que venceu, foi claramente desleal, e não foi a única vez que fez isso. Ele é tão famoso pelo talento, quanto é pelas ações controversas. Agora, faça suas escolhas. Pensando como seres humanos, podemos considerar que certos deslizes são administráveis. Inclusive, quando esses atos nos beneficiam, é fácil passar a apreciá-los. Gostamos de quem tem contatos e conhecem caminhos que tragam facilidades. Apreciamos quem tem agressividade suficiente para gerar lucro a nosso favor. Incentivamos quem tem habilidades para nos levar à vitória. Mas uma rainha ou um rei sábio entenderia que todo tipo de traição ou deslealdade está enraizado no mesmo mal. Um mal que sempre poderá devorar tudo e a todos que estiverem em seu caminho. Assim, afastar traidores não é só uma questão de proteção pessoal, e sim uma proteção ao reino como um todo. Então saiba, entre a destreza e a bondade, a esperteza ou a honestidade, as habilidades ou a lealdade, muitas vezes teremos que escolher o que parece pior para nós mesmos dentro da perspectiva humana. Quando se sentir bobo, lerdo ou inútil, lembre-se: seu rei não precisa de conselheiros, nem de proteção, e muito menos de qualquer serviço feito por nossas mãos. Adivinhe então o que Deus realmente quer de nós? Aproveite e pense no que Ele não quer. Lembre-se de que Ele já foi traído por seres extremamente habilidosos. Quanto à história que lhe contei sobre o seu próprio reinado, lembre-se do servo de baixo escalão, que provavelmente não tinha nenhuma grande habilidade, mas foi fiel e lhe contou sobre a rebelião. Qual o valor disso? Qual é o valor da lealdade? Consegue me responder? Por um momento, gostaria de citar um trecho de um dos meus livros. Dei a um dos personagens uma frase que realmente norteia minha vida. É mais ou menos assim: se eu pudesse ser qualquer pessoa deste mundo, considerando desde astros do rock até os esportistas mais assediados, eu continuaria sendo exatamente quem sou. Isso porque não existe nada mais precioso do que o amor, o qual cultivei.